estarmos aqui nesta noite, de poder te adorar, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder estar na tua presença. Enche-nos agora, Senhor. Preenche, ó Pai, todo o espaço da nossa vida. Toma conta, Senhor. Que a tua glória, Senhor, resplandeça neste lugar. Que a tua presença se manifeste em nós, ó Deus. E que nesta noite, Pai, assim como o louvor, assim como a adoração, o Senhor nos libere uma palavra revelada, Senhor, para esta noite. Palavra esta, Senhor, que irá entrar em nós e produzir uma essência sobrenatural, aonde o desejo de se transformar aumente ainda mais dentro de nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos amar primeiro. Obrigado por ter entregue o teu Filho amado por cada um de nós, Senhor. Por nos dar esta oportunidade de, crendo nele, nós poderemos voltar para casa e encontrar contigo, ó Pai, e poder pular nos teus braços, te abraçar. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Deixa nós passarmos os avisos rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. Dia 19 agora, nós teremos o seminário Temperamentos. Amém? Dia 19, das 16 às 21h30. Queridos, é muito importante que você esteja presente neste seminário. Esse seminário será um grande divisor de águas para nós. Amém? Será mais uma chave que nós iremos virar. É importante que os casais estejam presentes. É importante que você chame outras pessoas para participar. O tema, ele é muito convidativo. Tem muita coisa para ser dita, muita coisa. E eu sei que é algo novo para nós. É um novo tempo, eu tenho falado isso. Há um tempo de Deus para nós nesse tempo. Amém? E eu creio que isso daqui vai mudar muitas coisas dentro de nós. Amém? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Esse seminário, ele é muito importante para o homem e para a mulher também. Amém? Então não esqueçam, participem mesmo, tá? Glória a Deus, não custa nada, não será cobrado nada. Nós estaremos aqui e eu sei que o Senhor já está preparando um momento, um tempo de graça nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Depois, no dia 23, dia 24, na quinta-feira, nós teremos aqui o aniversário da igreja. Amém? Nós estaremos completando 4 anos e nós estaremos fazendo o culto. Amém? Onde nós estaremos orando pela igreja pelos 4 anos. Amém? Aí no sábado e no domingo. Isso é na quinta, na sexta não haverá nada. No sábado e no domingo nós continuaremos, amém, as festividades. Alguns irmãos, conversei com o pastor Paulo, ele já disse que virá, amém. Talvez alguns irmãos lá de Sarandi também estarão presentes conosco no sábado para um momento de adoração ao Senhor, um culto de ação de graças, amém. E depois no dia 2 de setembro, também o seminário Homens e Mulheres, amém? Também um seminário muito importante, queridos. Eu tenho falado, hoje nós tivemos reunião aqui com os diáconos, e nós falamos que já tivemos vários seminários, amém? Mas eu vejo nesses 2 seminários assim, algo de Deus mesmo, onde nós vamos estar dando sequência a isso. Isso não vai ser só apenas um seminário, mas isso vai ter um caminhar da nossa vida, amém? Aonde Deus estará ministrando poderosamente na nossa vida. Glória a Deus, amém? Você que nessa noite trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu quero que você segure na tua mão, amém? Quero que você agora lance uma semente agora. Essa terra, um dia nós estávamos lá ainda na igreja, quando nós abrimos ainda na outra, e teve um dia que o Senhor, ele foi assim algo realmente poderoso, foi profético. Deus nos deu uma visão e falou ao nosso coração.
e era semelhante a estar entrando dentro de um campo de uva, e ali eu vi muitos cachos de uvas, né? E o Senhor diz assim: vai apanhando, pega todas quanto você puder, mas só pegue aquelas que você escolher. É você que vai escolher as uvas que você vai pegar. Vai ter tanta uva, mas é você que vai escolher os cachos. E na medida que você escolher, que você olhar, pegue. E aí o Senhor disse que essa terra era uma terra fértil, uma terra próspera, queridos. Então eu creio que toda semente que nós lançamos aqui, o Senhor tem por nos honrar. Amém? O Senhor tem nos abençoado poderosamente. Essa casa é realmente uma casa de prosperidade. E desde a semana passada eu tenho falado e tenho orado da seguinte forma: Senhor, confia em nós as riquezas. Libera as tuas riquezas para nós. Amém? E eu creio que o Senhor estará liberando a riqueza dele para nós, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para cá, é fácil detectar, queridos. É fácil de identificar a prosperidade da parte de Deus. Nós falamos que tudo que temos aqui, né, hoje, tudo graças a Deus pago. Nós fizemos isso desde o princípio. O Senhor tem nos concedido e o Senhor tem nos abençoado. Amém? E assim será também com você lá na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Paizinho querido e santo, nós lançamos agora a nossa semente, Senhor. Pai, nós queremos lançar nessa terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, Senhor, uma terra onde nós lançamos a semente e nós vamos dormir, porque nós cremos que a terra, Senhor, irá produzir o fruto, Senhor, e assim que estiver produzido, nós, Senhor, colheremos com certeza. Então, Pai, eu abençoo agora os ofertantes desta casa, que a oferta desta noite seja uma oferta profética, Senhor. Assim como o Senhor falou no meu coração no início, então, Pai, esta é a semente que eu seguro na minha mão, porque eu creio que esta oferta hoje, ela terá, Senhor, uma validade muito poderosa. Eu creio que o Senhor está abrindo portas nesta noite. Eu creio que o Senhor está liberando, Senhor, grandes coisas na nossa vida nesta noite. Por isso, Pai, nós entregamos ao Senhor, nós acreditamos na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, meu Deus. Pai, também devolvemos o nosso dízimo, porque nós obedecemos a Tua palavra. É por obediência que nós devolvemos o santo dízimo, Senhor. Porque assim diz o Senhor, meu Deus: devolvei à casa do tesouro a 10ª parte, o dízimo, as vossas dízimas. E assim nós fazemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, você que trouxe a sua oferta, traga, coloque aqui a tua oferta. Amém? Glória a Deus. Coloca isso no seu coração, porque até o fim deste culto nós talvez não, eu creio que algo profético irá acontecer. Amém? Você que trouxe a sua oferta, se você não tem essa oferta, amém, aqui, deposite lá, coloque lá na conta da igreja, porque eu creio que até o final deste culto, Deus irá fazer algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, abram a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 26 e versículo 7. 1 Samuel, capítulo 26 e versículo 7. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que a palavra dessa noite, queridos, é algo que necessita nos impactar. E eu creio que ela vai nos impactar. Amém? Diz assim: foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, e a sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Versículo 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora
encravá-lo com uma lança de uma vez na terra, e não ferireis a segunda vez. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado pela palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Eu te peço, Senhor, que aquilo que o Senhor tem falado no meu coração desde esta manhã, que eu possa colocá-la, Senhor, agora, aos meus irmãos, que eu possa transmitir a eles, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, motivos e situações para desistir nós temos todas as horas. Todo momento nós temos motivos para querer parar, para querer se desesperar, para querer estar sem vontade de fazer alguma coisa. Os nossos desafios não estão em derrubar gigantes ou muralhas. Nós precisamos entender isso, queridos. O nosso grande desafio não é derrubar um gigante e também não é derrubar uma muralha. Mas o grande desafio está em nós nos conhecermos. Se nós entendemos quem nós somos, certamente nós saberemos como nós iremos caminhar nestes dias. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem falado de uma forma muito poderosa ao nosso coração nesses dias, queridos. E uma das coisas que nós precisamos entender é quem nós de fato somos dentro do reino de Deus. Quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos alcançar, como fazer, como alcançar. A primeira coisa é se identificar. A primeira coisa é saber que você não é mais um no meio da multidão. Que você não é mais um apenas que está no meio da igreja, mas você é alguém a quem Deus escolheu. Mais do que isso, Ele não apenas nos escolheu, mas Ele também nos nomeou, queridos. Nós não somos apenas escolhidos, nós somos nomeados. Amém? E isso é um grande privilégio. Isso é uma grande coisa, uma grande conquista, queridos. E nós precisamos entender que quem é a nossa igreja, quem nós somos, o que Deus nos colocou e tem colocado. Eu me lembrei de uma coisa que há algum tempo eu já disse aqui, e quando eu vinha vindo para cá, o Espírito começou a falar no meu coração estas coisas, e dizer assim: filho, você sabendo quem você é, você vai saber aonde você vai chegar. Você vai saber como lidar com situações terríveis e difíceis. Mas aí o Senhor me fez lembrar de uma coisa que eu vi há um tempo atrás, a respeito do coma. Nós já falamos sobre isso. Uma pessoa, quando ela entra em coma, queridos, quando ela entra em coma, por que ela entra em coma? Porque nós temos 5 órgãos vitais dentro do nosso corpo. São 5. E quando um desses, ele entra em um grande problema, ele entra em uma grande guerra, aonde ele está enfermo. Por que o corpo ele aciona todos os outros órgãos e a gente entra em coma? Porque todos os outros órgãos, eles param, eles precisam parar para cuidar daquele que está ferido. Então por isso quando o coma vem, ele faz tudo parar, você fica paralisado. Porque ele não pode gastar energia. Ele não pode continuar trabalhando tendo um órgão doente. Então todos param em benefício daquele que está doente. Então quando eles começam, é aí que eles começam a trabalhar, a mandar toda a sua força, a mandar toda a sua energia para aquele órgão que está ferido, para aquele órgão que está machucado, queridos. E quando nós entendemos que o Senhor tem nos levantado para isso, que o Senhor tem nos levantado para estar nesse nível de nos anularmos muitas vezes, de nós paralisarmos, nos parar em determinados momentos para cuidar daquele que está enfermo. Aí nós entendemos porque o Senhor tem nos chamado como uma igreja que cura, uma igreja que morre e não uma igreja que mata, queridos. E nós precisamos não apenas entender isso, mas precisamos exercitar isso. Precisamos começar a entender, né? Hoje pela manhã,
a minha esposa, ela me disse algo, né, logo cedo. Quando eu acordei, ela disse assim: você busca minha mãe para estar comigo hoje? Porque senão ela vai se ferir, ela vai estar ferida. Por quê? Porque ela está desde ontem me ligando, e ela já se pôs à disposição. E aí eu disse para ela a seguinte coisa, eu disse: vou buscá-la, porque se tem uma coisa que nós não precisamos mais, é ferir as pessoas. Nós não precisamos mais, não precisa dar motivo para elas. Já existe motivo suficiente para que elas se firam, para que elas se magoem, para que elas estejam desmotivadas. Então nós não vamos ser esse motivo. Nós não podemos dar esse motivo para as pessoas. Amém, queridos? Então quando nós olhamos isso, nós precisamos estar disposto a quê? A largar tudo, a deixar tudo. Certa feita, Jesus estava num dos seus melhores momentos. Jesus estava num período onde os seus milagres estavam acontecendo ao monte, queridos. Ele estava vivendo como ministério, o melhor momento do ministério dele, aonde muitos sinais estavam acontecendo, aonde muitas curas estavam acontecendo, aonde os diáconos, né, os seus discípulos ali, né, estavam trabalhando incansavelmente. Então aquele momento era um momento de glamour, é um momento onde tudo está dando certo. Era um momento onde Jesus agora estava sendo visível diante da multidão, porque muitos sinais estavam acontecendo. Acredito eu que era o momento do crescimento ministerial de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não precisa disso. Sim, queridos, ele não precisava disso. Mas quando nós olhamos para isso, nós entendemos o nosso ministério nele. Foi quando naquele exato momento ele vira para os seus discípulos e diz: vamos deixar tudo isso e agora montem no barco e nós vamos atravessar para outra margem. Queridos, Jesus está aqui desse lado de cá do mar, e ele está ali fazendo muitos sinais e maravilhas, e o seu nome borbulhando, né? De tantas coisas acontecendo, tantos sinais. Agora ele larga tudo para atravessar do outro lado. É quando Jesus larga tudo por apenas um, porque esse é o período onde ele é o momento, é a passagem onde ele sai da onde ele está para ir para uma outra terra, a terra de Gadareno, de Gandara, que havia um homem que estavam ali já terrivelmente endemoniado. Agora Jesus larga tudo o que ele tem, larga toda a expectativa, todo o glamour do seu ministério por um. É largar todos por um. Não é largar um por todos, queridos. Então agora ele nos dá esse entendimento. E aí é estar disposto a isso. O maior desafio está em nós nos vencermos. O maior desafio que nós temos não é ter a vitória em cima de um gigante, não é ter a vitória em cima de umas muralhas que vão cair, mas o grande desafio que nós temos está em nós a sabermos nos vencer. Saber que nós precisamos vencer a nós mesmos. Amém? Quando aqui está falando aqui, esse é um dos maiores desafios de Davi. O maior desafio de Davi não foi vencer Golias, queridos. Não foi vencer o Golias. O maior desafio da vida dele foi vencer ele mesmo quando ele teve que enfrentar Saul. Porque aqui agora ele precisa mostrar, querido. Ele está mostrando que agora ele tem nas mãos dele Saul. Saul está agora dizendo, declarando o inimigo dele. Agora Saul é um inimigo declarado de Davi. E Saul agora está planejando matar Davi. Agora Davi tem Saul nas mãos. Então vencer o Golias, o gigante, não foi difícil, queridos. Porque já havia algo, ele já tinha um treinamento. Entendam uma coisa. Davi, como eu e como você, existe uma história, nossa história, que muitas pessoas não vão saber. Elas não sabem até que a gente diga o que verdadeiramente nós estamos vivendo no nosso secreto.
Queridos, as pessoas não sabem o que nós estamos vivendo no secreto, até que chega o dia de se manifestar. Por quê? Porque quando agora Davi chega diante de Saul e se apresenta para brigar com Golias, a primeira coisa que Saul pergunta para ele: quem é você? O que você sabe sobre guerra? O que você sabe sobre enfrentar um gigante? Você não está vendo que esse homem está afrontando todo um exército? É um homem só contra um exército. O que acontece com Saul? Saul, quando olha para Davi, o que ele vê em Davi, querido? Um garoto, um menino pequeno, de baixa estatura. O que é um menino de baixa estatura diante de um gigante que está agora afrontando todo um exército? Ele não sabe quem Davi é, queridos. O que eu quero que você entenda é que muitas pessoas não sabem quem você é, não sabem o que você tem vivido e o que você tem passado, até que você se manifeste, até que nós verdadeiramente mostramos quem nós somos, porque nós sabemos quem nós somos. Quem não sabe quem somos são as pessoas, é a situação que nós estamos enfrentando. E não me conhece a situação que eu estou enfrentando, não sou eu. Porque aí o que Davi fala? Fala assim: olha, ninguém viu, mas veio um leão contra as ovelhas do meu pai e eu matei eles. Você sabia que eu tinha matado um leão? Querido, quem é que sabe os leões que você anda matando? Quem é que sabe da sua história, das coisas que você tem enfrentado e que você tem vencido? É olhando para estas coisas que você vai se colocar como aquele que vai desafiar o gigante, porque você sabe o que você tem passado no lugar secreto. Porque estava ali no secreto, ninguém sabia. Davi diz: olha, veio um urso também e eu matei. Então veja bem, se eu conseguir matar um leão, se eu conseguir matar um urso, quem esse cara pensa que ele é? Quem ele acha, esse incircunciso, quem ele acha que ele é para vir lutar contra mim? Queridos, quem é a luta ou o desafio que está vindo contra nós? Eles não sabem os desafios que nós já vencemos. Eles não sabem já as lutas que nós já passamos e vencemos. Por que é que nós vamos nos acovardar diante de alguém que não sabe quem nós somos e está nos afrontando? Mas quando o Davi vence o Golias, o mesmo homem que inicialmente não acreditou nele, agora pergunta para ele: quem é você? Filho de quem você é? Queridos, quando nós vencemos, as pessoas querem saber quem é o nosso pai. Porque o nosso pai diz muito ao nosso respeito, queridos. Eles não conhecem quem é o nosso pai. Eles não sabem. Agora, o grande desafio de Davi não foi ter vencido o Golias. Por quê? Porque para o Golias ele já tinha um treinamento. Ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha lutado com o leão. Para muitas coisas na sua vida, talvez não vai ser um grande desafio, porque você já venceu algumas coisas. Mas o grande desafio agora é quando ele tem um inimigo nas mãos e ele precisa saber como lidar com ele. Porque não é só simplesmente matar o inimigo. Não é só simplesmente pegar a pessoa que talvez se levantou contra nós, a pessoa que está lutando contra nós, e nós desejarmos que ela morra, ou desejar que as coisas ruins aconteçam com ela. Mas é saber lidar com isso. Quando o seu inimigo vem, não, porque um dia você me feriu, porque um dia você me magoou, então agora é a hora de eu descontar em você. Não, queridos, não é isso. Nós não fomos levantados para isso. Nós não fomos levantados para ferir, porque um dia nos feriram. Nós fomos levantados para ser curado, para curar aqueles que nos feriram.
E foi exatamente isso que Davi faz. Porque agora Davi tinha na mão todos os argumentos possíveis para matar Saul. Ele tinha. No entanto, que o jovem que estava com ele ficou horrorizado quando ele diz: eu não vou me levantar contra Saul. E aí ele pergunta: por que você não vai matar? Ele está querendo te matar. Por que não matar ele? Ele diz assim: porque quem tentará contra alguém que Deus ungiu, queridos? Quem vai se levantar? Mas aquele jovem olha para ele e diz: mas ele é mau, ele é ruim, mate ele. Pela segunda vez o jovem fala para ele: esse homem fez muitas coisas ruins, ele é muito mau, acaba com ele. Certamente, se Davi olhar para aquilo, ele vai ver que realmente ele tinha motivos hábeis para isso. Mas agora ele se lembra, porque ele está vencendo ele. Ele não está vencendo o inimigo, ele precisa vencer ele. E agora ele para de olhar para aquilo que ele tem como argumento, e ele passa a olhar para quem Deus o transformou, a quem ele se tornou, querido. Quem que nós temos nos tornado no Senhor. Não é só simplesmente falar de Deus, não é só simplesmente ficar falando das coisas que Deus está fazendo, dos sinais, dos milagres, do avivamento, mas agora é mostrar quem verdadeiramente nós somos no Senhor. E agora Davi pega e responde para ele, pela segunda vez. Primeiro ele diz: quem ficará de pé? Aquele que se levanta. Aí ele diz: ele é um ungido do Senhor. Quem certamente tocará nele? Quem pode tocar nele, senão somente o Senhor? E pela terceira vez o jovem chega lá, e mais uma vez o jovem diz: mata-o, ele é muito mau e ele tem feito mal. Aí o que Davi responde na terceira vez? O Senhor o colocou, o Senhor que o tire. Eu não vou levantar as minhas mãos contra ele. Davi estava vencendo ele mesmo, queridos. Davi não estava tendo um senso de justiça agora, por todas as coisas erradas e ruins que havia acontecido. Mas agora Davi está se tornando um homem justo, diante de uma situação, diante de algo que dos olhos dele poderia estar simplesmente dando cabo, dando fim a isso, exterminando. Seria talvez um livramento para todo mundo, para a nação de Israel. Mas como é que ele iria viver? Como é que Deus iria estar com ele, se ele estava vencendo em algumas coisas, mas não estava vencendo naquilo que exatamente ele precisava vencer, que era ele mesmo, que era a forma com que ele entendia quem era Deus, que era a maneira como ele ia lidar com Deus. O grande segredo é quando nós estamos dispostos a nos entregar a Ele. É esse que é o grande segredo, queridos. O quanto que nós estamos dispostos a se entregar a Deus e deixar que Deus faça exatamente aquilo que Ele quer fazer, e não aquilo que eu estou pensando em fazer. Não aquilo que o meu coração, talvez pelas minhas fragilidades, talvez pelas minhas dores. Quantas coisas que nos feriram durante esse tempo, queridos. E quantas vezes nós não fomos levados por isso. Mas hoje nós estamos num tempo onde o Senhor está curando. Onde nós ouvimos essa semana um pastor falando de algo que aconteceu com ele, enquanto ele estava no médico, e ele estava com muita dor no braço, e ele não conseguia nem movimentar o braço, e ele foi ao médico, e na cabeça dele, o médico ia fazer alguma coisa no braço, ia aplicar talvez uma injeção, alguma coisa,
E de repente o médico disse para ele: olha, abaixa as calças aí. Vai ser nas nádegas. Ele diz assim: mas espera aí, mas o que está doendo é meu braço. Ele diz assim: mas é aí embaixo. E aí naquele momento ele diz assim: Deus está falando comigo. E o médico era muito amigo dele. Ele falou assim: opa, pera aí, vou até parou. Falou: opa, então não vou nem aplicar, fala o que Deus está falando com você. O médico ficou curioso em saber como é que um homem que está prestes a tomar uma injeção, Deus está falando com ele. Ele disse: assim o Senhor está falando ao meu coração. A parte boa vai precisar receber algumas coisas para curar a parte ruim. A parte boa vai ser o remédio para a coisa ruim. Nem sempre é na coisa ruim que você vai aplicar a injeção ou o remédio. Quem vai receber o remédio é a parte boa. E ele diz: nós que estamos bem, precisamos curar aqueles que estão maus. Então, queridos, isso é muito interessante, o que o Senhor está falando conosco. O que o Senhor está falando ao nosso coração, queridos, é nós estarmos prontos para vencer os nossos momentos difíceis, as nossas situações difíceis, porque pessoas virão e nós precisamos curar. E nessa manhã também, na reunião, a minha filha disse uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Nós estávamos falando a respeito de algumas coisas sobre a liderança, sobre os diáconos. E ela disse assim que às vezes, estou tentando lembrar aqui o que foi, que fugiu um pouquinho, eu pensei em outra coisa e fugiu o que você disse. Me lembra aí, que eu não estou lembrando. Sobre a parte da igreja lá que você falou. Que às vezes nós olhamos, agora lembrei, que muitas vezes nós batemos na noiva, nós batemos na igreja, por causa da religião, queridos. A religiosidade hoje, às vezes nós confundimos a religião com a igreja. Bate na noiva, porque a igreja é a noiva. E muitas vezes nós estamos batendo na noiva, porque nós temos problemas com a religiosidade, queridos. E isso foi muito interessante, porque muitas vezes nós fazemos julgamentos, às vezes a igreja, as pessoas que são a noiva de Cristo, por conta da religião, por causa da religiosidade que nós carregamos, por causa da religião que nós vemos. Então, porque somos contra a religião, contra a religiosidade, contra o sistema, nós podemos até ser contra o sistema, mas não contra a noiva. Porque a noiva de Cristo sempre será a noiva de Cristo. E nós não podemos machucar a noiva de Cristo. E muitas vezes nós continuamos e tem muitas pessoas machucando a noiva de Cristo por conta da religião, queridos. Por isso nós precisamos entender que os motivos e as situações que nós temos para desistir, para estar desestimulados, nós iremos ter em todos os instantes, em todas as horas. Mas nós não precisamos usar as coisas que nos ferem, as coisas que nos faz talvez querer desistir. Nós não podemos usar ela contra aquilo que Deus tem preparado para a igreja, para nós. Nós precisamos entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, queridos. Nós precisamos entender e discernir isso. Não é porque chegou na nossa mão que agora é a nossa vez, agora é a hora, porque um dia nos bateram, porque um dia nos feriram, porque um dia nos machucaram. Então eu apanhei, agora é hora de bater. Negativo. Não é isso que o Senhor quer e nem espera de nós. Porque se nós já fomos ungidos, porque Davi já tinha sido ungido. Davi estava aprendendo agora a liderar, a ser um homem de confiança de Deus. Nós estamos aprendendo a ser uma pessoa a quem Deus pode confiar. A minha pergunta é: Deus pode confiar em você?
Certa vez o Senhor fez essa pergunta para mim. Certa vez eu tive uma experiência muito poderosa, aonde Deus me levou em um lugar. E quando eu cheguei lá, eu perguntei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus disse: eu queria provar a sua fé e a sua obediência. Porque eu só posso confiar em alguém que tem fé e tem obediência. Eu posso confiar em você? Porque certamente, se eu puder confiar em você, eu poderei falar os meus segredos. Porque ninguém conta segredos para alguém a quem ele não confia. Querido, se Deus não confiar em mim, jamais Ele vai contar os segredos dele. Jamais Ele vai revelar aquilo que Ele tem para nós, para os nossos dias. Então eu tenho que me tornar todos os dias alguém a quem o Senhor possa confiar. Ser digno da confiança de Deus, queridos. Davi, naquele momento, ele estava se tornando um homem digno da confiança de Deus. Um homem a quem Deus podia revelar para ele alguns segredos e algumas coisas que fez dele um grande homem de guerra, um grande vencedor. Davi não venceu batalhas e não venceu guerras simplesmente porque ele era um menino pequeno, ruivo. Não, mas ele recebeu revelações pelo coração que ele tinha, razão pela qual o Senhor foi chamado ele de um coração segundo o coração de Deus. Uau, que isso! Ser chamado de menina dos olhos de Deus. Queridos, olha as coisas que vieram para Davi, olha os títulos que ele recebeu. Ele não recebeu isso porque ele venceu o Golias. Ele não recebeu isso, ele recebeu isso quando ele provou que tinha um inimigo nas mãos e ele podia matar. E ele tinha argumento suficiente para matá-lo. E talvez ele não seria julgado por ninguém, porque certamente talvez ele estaria fazendo um favor para a nação. Mas naquele momento não era simplesmente, não estava em simplesmente acabar com Saul, mas era em vencer ele mesmo. Em saber que no momento em que Deus entregasse o inimigo nas mãos dele, ele saberia como lidar com o inimigo. Ele saberia discernir aquilo que Deus havia feito e aquilo que o homem havia feito. Porque por mais que Saul foi escolhido pelos homens, Saul tinha uma unção. Ele perdeu. Deus depois deixou ele. Depois Deus, a Bíblia fala que Deus já não era mais com ele. Deus já não era mais com Saul. Mas ele era ungido. Ele ainda tinha unção. Então quem deu a unção para ele foi Deus. Então se Deus deu, Deus o tira. Deus o colocou, Deus o tira. Deus que faça o que ele tiver que fazer. Não eu, porque eu acho que tem que ser assim. Porque julgamentos nós fazemos a todo momento, queridos, a todo instante. E muitas vezes nós fazemos orações baseadas nas nossas emoções. O Senhor Jesus mesmo certa vez disse: orai, pedis e não recebeis. Por que tem coisas que nós pedimos e não recebemos? Porque Ele diz: porque você pede mal, porque você pede errado, porque você deseja coisas erradas, porque você de repente você acha que você vai resolver uma situação pedindo a Deus que faça alguma coisa, pedindo a Deus que venha e libere sobre aquela pessoa um jugo que talvez nem é necessário, quando na verdade o que nós precisávamos expressar, se nós somos a parte boa, então vamos receber a injeção pela parte ruim, e não porque somos bons vamos condenar a parte ruim. Não, essa parte está ruim, então arranca. Né? A parte que estava ferida não era o braço, então o médico poderia dizer: olha, o seu braço aqui já está ferido mesmo, então vamos passar serra nele aqui, vamos cortar fora. Não, querido, a parte boa recebe a cura para a parte ferida. A boa está entregando-se para o que está ferido. É isso que nós precisamos entender para esses dias e para os próximos dias. Que nós vamos ser feridos por conta de outros. Que nós vamos ter lutas por conta de outras pessoas.
semanas atrás aí estava conversando com o pastor Charles, e ele estava num momento assim muito difícil, muito delicado da situação do trabalho dele. Mas ele falando comigo, eu não sei se ele percebeu, até depois eu ia falar com ele, acabei não falando. Foi a semana mais difícil da vida dele. Foi a semana mais atribulosa que ele teve, mas foi a semana que mais pessoas ligou para ele, que ele conseguiu ajudar muitas outras pessoas. Foi a semana que mais pessoas ligavam para ele desesperado. E agora ele tem que deixar o desespero dele de lado para atender o outro, para ajudar os outros, para trazer uma palavra de conforto para outros. E naquele momento ele precisando de uma palavra de conforto. Né? Então eu percebi isso, eu não cheguei a falar isso para ele, mas foi uma semana que a gente estava conversando e ele estava falando, ele falou, pastor, olha, mas está difícil hoje, está não sei o quê, mas fulano de tal ligou para mim, estava assim, 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 e eu falei isso, e ele veio, e ele contou a minha vida, e ele fez a vida dele e tal, e eu aconselhei, e daqui a pouco desligou um, ligou outro, e eu olhava assim, depois eu comecei a pensar e falei, meu Deus, o momento que a gente mais precisa, é o momento que a mais a gente tem que se doar. E a gente não percebe, queridos, que naquele momento, por mais difícil que esteja a situação, Deus está conosco. Porque nós estamos apanhando, nós estamos nos entregando. E Deus certamente estará fazendo coisas. Talvez não para esse tempo, talvez não para esse momento, mas vai chegar um dia em que nós vamos colher todas estas coisas. Nós vamos vencer estas coisas, queridos. Nós vamos vencer. Um dia o Senhor me disse também. Um dia o Senhor falou algo que essa semana me veio muito, muito, muito. Porque a Bíblia diz que o Espírito vos fará lembrar das coisas que viu e ouviu. E essa semana eu ouvi também isso. Mas isso também Deus havia falado comigo e soou muito forte. Num dos momentos, foi vários momentos, nós passamos todos os dias, é o que eu estou dizendo, não nos falta motivos e nem situações para desistir ou para passar momentos difíceis. Mas eu me lembro assim que foi num momento muito difícil. Aí o Senhor me diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 9. Que fala sobre o Pai Nosso. E aí o Senhor diz assim, o que está escrito? Eu disse, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor me fez uma pergunta. O que o meu filho disse? Qual foi a oração que ele fez? O que ele disse no meio da oração? E naquele momento eu respondi, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, talvez pareça ser simplesmente uma oração. É a oração que Jesus deixou, é a única oração que Ele deixou. Mas por que esse significado? O que isso significa? Até então, para mim era o Pai Nosso que nós oramos muitas vezes na igreja, até mesmo no final, né, do culto. Quantas vezes lá atrás, né, no começo, pastor, agora vamos orar o Pai Nosso. E todo mundo orava o Pai Nosso. E quantas vezes nós oramos o Pai Nosso? Mas nesse dia o Senhor nos trouxe a revelação. E eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse assim, viva no céu, como se você, viva na terra, como se você já estivesse no céu. Queridos, naquele dia eu perguntei para Deus, nos revela o que é isso. E hoje eu entendo o que é isso, queridos. O Senhor disse assim, olha, você pode viver na terra, mas viva nela como se você já morasse no céu. Porque as coisas do céu, as coisas que você vai viver no céu, a terra nunca pode interferir. Ela nunca vai interferir nas coisas do céu. E quando você está morando no céu, querido, tudo que acontece na terra é só simplesmente da terra. E vai ficar na terra. Então hoje eu busco viver isso. Então não permito mais que as coisas da terra me firam, que as coisas da terra me cobrem as coisas. Por quê? Porque certamente eu estou no céu e no céu não tem essas coisas.
No céu você não vai viver as coisas que você vive na terra. E se você começar a viver lá, querido, tudo que te fere aqui, tudo que te machuca aqui, tudo que te desmotiva aqui, não vai te desmotivar. Não vai te deixar você ser derrotado. Então deixe. Às vezes nós estamos tão aprofundados nas coisas da terra, vivendo tanto as coisas da terra, que nós esquecemos que nós temos que morar no céu. E aí nós nos envolvemos com ela e nós temos os prejuízos que ela nos causa. Amém? Glória a Deus. Eu disse nessa manhã que morar aqui na terra custa muito caro. O Senhor tem falado isso no meu coração. Custa muito caro. Viver aqui é muito caro. Todas as coisas são caras. E muitas vezes nós não entendemos e nós não prestamos atenção nas coisas que acontecem. Eu até disse assim para eles assim, eu falei assim, ó, veja bem, antigamente nós tínhamos uma televisão e era só uma televisão para a família toda, né, que ficava na sala, tínhamos apenas um canal de televisão que todo mundo assistia a mesma coisa. Hoje, cada um tem uma televisão num quarto. Você quer assistir um filme hoje, você não tem mais um canal onde passa filme, você tem que ter um Netflix, um Amazon, tem que ter um Disney, tem que ter tantos canais. Aí você fala, não, mas isso aqui custa R$19. Ah, mas esse outro aqui custa R$20. E aí você não soma. E quando você vai somar todas elas, você vai chegar no final do mês, você está pagando R$200 para poder assistir filmes e séries. E são contas que nós não fazemos. Aí você precisa ter a internet, aí você tem a internet no seu celular, tem a internet em casa. Aí você precisa aumentar ela, aí você aumenta o custo dela, aumenta. Quando nós vamos ver, nós estamos totalmente presos a estas coisas, a estas situações que o mundo está nos oferecendo. E aí nós nem damos conta que nós estamos presos, escravos destas coisas. E isto custa caro, é muito caro. Por quê? Porque são coisas, nós vamos vivendo, ah não, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso daquilo, preciso, e vai precisando, e quando você se dá conta, você está totalmente preso a todas essas coisas. E aí você não se dá conta disso. E aí quando você olha, você fala, meu Deus, eu estou endividado. Eu estou totalmente endividado, o que eu ganho não dá. Tudo que a gente ganha nunca vai dar. Porque sempre a gente vai estar buscando alguma coisa. E nós não vamos colocando na ponta do lápis. Então a gente só vai fazendo essas coisas e nós vamos nos tornando presos. É exatamente aquilo que Satanás, aquilo que está escrito em Apocalipse, que o anticristo irá vir para governar a terra, porque nós estaremos em um caos. Qual é o caos, queridos? O caos financeiro. Aí por que nós estamos ficando dessa forma, todo preso? Porque nós estamos entrando nesse caos. E aí simplesmente nós nos tornamos escravos daquilo. Agora, quem é que consegue entrar no lugar secreto e falar com Deus preocupado com outras coisas? Quem é que consegue se colocar diante de Deus e dizer, Pai, olha, muito obrigado pela situação que eu estou enfrentando? E a gente não percebe, queridos. E as pessoas estão se endividando. E a igreja está se endividando. E está se tornando escravos disso. Porque não sabem administrar aquilo que precisa. Que é necessário. E nós nem nos damos conta disso. A gente nem percebe isso. Que está se criando um movimento, queridos. Que está se criando um movimento no mundo. Isso é o mundo, porque o mundo está toda hora nos oferecendo alguma coisa. E sempre parece que nos oferece uma vantagem. Sempre tem uma vantagem maior do que aquela que a gente estava. Ah não, vou fazer, isso aqui é só isso, não, tá bom. Isso aqui dá, isso aqui é baratinho. Mas o baratinho vira um baratão depois. Um dia ele cresce. Um dia um baratinho se torna uma grande barata. Né? E a gente precisa, queridos, nós precisamos prestar atenção.
Porque Satanás, ele está trabalhando incansavelmente para nos destruir. E está vindo. Então a gente presta atenção nas grandes coisas e esquece das pequenas coisas. Deus não é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus de detalhes, queridos. Deus se revela através de detalhes. Preste atenção nos detalhes que Deus está te falando, que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele está conosco. Deus está conosco. A minha esposa, eu falei isso, eu contei rapidamente no grupo ontem, mas a minha esposa passou por uma cirurgia na sexta-feira. E Deus fez assim algo realmente tremendo nesses 2 dias. Faz quase 100 dias que ela estava sofrendo com dor na coluna. Tinha dias que eram dias realmente de muita dor. Eu mesmo, eu já não sabia mais o que fazer. Eu falava, meu Deus, por favor, ajuda. Então teve momentos que a gente foi administrando, foi vendo Deus, o agir de Deus. Mas uma das coisas que me chamou a atenção ontem foi 2 coisas que aconteceram. Na verdade foi 3, mas 2 foi realmente muito interessante. A primeira foi logo que eu cheguei. A enfermeira que veio, ela veio para atender a minha esposa. E eu não sei o que nós estávamos falando ali, de repente ela começou eu estava conversando com a minha esposa, falando alguma coisa com a minha esposa e ela escutou. Eu estava falando de lanche com a minha esposa, que eu tinha feito no dia anterior e eu estava contando para ela. E a enfermeira chegou e ela disse assim, olha, o meu horário é à tarde, mas me chamaram e mandaram eu entrar agora. E ela entrou no quarto e ela ouviu, e aí ela fez uma pergunta. Ela falou assim, você conhece alguém que pode ficar? Porque ela tinha feito lá, ela fez um negócio lá, eu não me lembro o que foi, mas é um tal, acho que de sorvete quente, alguma coisa nesse sentido. É algo que eu não tinha visto ainda, já talvez ouvi falar, mas eu não tinha visto. E ela mostrou para mim, uma coisa assim que eu falei, uau, que negócio é esse? Deve ser muito gostoso. E ela fez, foi uma coisa que aconteceu na vida dela, que ela foi enganada, e ela estava muito desesperada. E ela começou a chorar, e naquele momento nós pudemos orar por ela, eu pude falar com ela. Então foi o primeiro momento que eu vi Deus ali, só estava nós 3, e eu pude orar para ela dentro do quarto. O segundo momento foi quando o médico chegou para vir e dar alta para minha esposa. E eu estava com uma camisa e tinha uma frase. E ele olhou assim e disse assim, o meu pastor pregou isso daí ontem. Eu disse assim, como assim, doutor? Eu nem sabia que o senhor era crente. E aí ele começou a contar que ele vai na igreja e começou a contar algumas coisas. E nós podemos conversar alguma coisa ali, rapidamente. Mas naquele exato momento eu entendi algo. Na quinta-feira nós oramos para minha esposa aqui, quem estava aqui com a gente viu. E nós pedimos a Deus, Senhor, prepare os médicos, prepare os instrumentos, prepare todos que vão tocar as coisas. E eu nem sabia que o médico que ia fazer a cirurgia da minha esposa era alguém que era cristão. E ele disse, eu fui na igreja ontem. E aí depois foi tão engraçado que ele pegou e falou assim, ó, já que a gente está íntimo, então deixa eu mostrar uma coisa para você. E aí eu achei que ele ia mostrar a cirurgia da minha esposa, que ele tinha gravado. E aí ele mostrou o filhinho dele, pulando, cantando e orando, a criança dele. E eu falei, uau, que legal. Ele falou assim, então, meu filho estava assim ontem na igreja. E naquele momento eu falei assim, isso é muito bom, quando eu vejo os meus netos assim também. E aí quando ele foi saindo, o Senhor me disse algo, e disse assim, olha, esse negócio aí que você mostrou a respeito do seu filho, eu falei assim, é o que o Senhor está fazendo nesses dias. O Senhor está levantando as crianças, porque quem está sendo atacado não somos nós. O que está acontecendo nesse momento não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco, porque eles estão falando de coisas que hoje já não interferem mais na nossa vida, porque nós já sabemos, os nossos pais nos ensinaram. Então eles estão atacando as crianças, porque eles sabem que as crianças vão levantar, as crianças vão se mover. E aí você entende que quando Moisés foi levantado para ser o libertador do povo
lá do Egito, o povo de Israel, o faraó mandou matar todas as crianças. Ele foi o único que ficou vivo. Quando Jesus agora vem também, para agora dar a salvação, Herodes agora manda matar todas as crianças. E ali não nos nasceu uma criança. Então é por isso, todas as vezes que as crianças que vai levantar alguém, que vai ser o libertador de uma geração, de um povo, sempre vai haver alguém querendo matar elas. Sempre vão querer estar destruindo. Por isso nós precisamos orar pelas nossas crianças e pelos nossos filhos. Porque eles estão recebendo o maior ataque e serão atacados, queridos. Então é muito poderoso isso, é muito tremendo quando a gente consegue detectar o que Deus está fazendo nesses dias na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor está te preparando, querido, nessa noite, para enfrentar os seus gigantes, para matar os seus gigantes. O Senhor está te preparando para você vencer os seus dias. Quero ser como criança. O Senhor está te preparando para vencer, queridos. Te amar. Eu creio nisso nesta noite. Eu creio que o Senhor está nos preparando para os dias maus, queridos. Voltar à inocência. Que o Senhor está nos preparando para vencer as batalhas, as nossas guerras, tanto internas quanto externas, queridos. Nós só precisamos olhar e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Eu preciso, Senhor, saber e entender que preciso me entregar ao Senhor. Torno-me independente. Se entregue ao Senhor nesta noite, queridos. Deixe de querer vencer do seu jeito. Deixa de querer vencer a sua maneira. É certo que se entregar à vontade de Deus não é tão fácil e não é tão simples. Porque há momentos que nós achamos que temos ao nosso favor, queridos, a nossa força. Nós achamos que temos ao nosso favor a nossa ira, a nossa justiça. Muitas vezes eu errei acreditando que eu era capaz de vencer. Abraça-me. Muitas coisas, em muitos momentos eu errei na minha vida, acreditando que o Senhor estava ali comigo e que eu poderia e que eu iria vencer. Mas muitas vezes não passava simplesmente das minhas dores e das minhas fragilidades. E eu fui derrotado por todas elas, queridos. Eu fui derrotado pela vaidade, pelo orgulho, pela insensatez. Por muitas vezes julgar que eu estava certo e que aquele era o caminho certo. Mas hoje eu entendo isso. Hoje eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, me mata, Senhor, todos os dias. Quando eu estou dizendo Senhor me mata, eu não estou pedindo para Ele trazer a morte ao meu corpo. Eu estou pedindo para Ele: Senhor, me ajuda, porque eu preciso me vencer. E certamente ao me vencendo, eu vou vencer todas as outras coisas.
é se entregando a Ele. O segredo da vitória, queridos, é se entregar ao Senhor. Não é fazer justiça, não é ferir porque fomos feridos. Durante muitos anos da minha vida eu feri muitas pessoas, porque muitas pessoas me feriram também. Não posso vir, Mas o Senhor está nos levantando como uma igreja forte e vencedora. Senhor. O Senhor está nos ensinando o caminho que nós devemos de seguir, queridos. Não deixe que o desânimo tome conta da tua vida nesta noite. Não deixe que o desespero aflija a tua alma e te trague o desespero e o desconforto. É hora de entrar no secreto, é hora de obedecer, é hora de se entregar ao Senhor. Tudo aquilo que nós sabemos, nada sabemos. Tudo aquilo que nós temos, nós nada temos, querido. Com teus braços de amor, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te abençoar, queridos. Às vezes nós falamos, queremos que Deus nos abençoe, e falamos, Deus nos abençoa, mas nós não deixamos Ele nos abençoar. Nós queremos que Ele nos abençoe do nosso jeito, aquilo que só simplesmente nos satisfaz por um momento, querido. Não tome decisões próprias e precipitadas. Tudo aquilo que você julga ser certo, espera em Deus. para ver tu glória e tu poder. Existem coisas que nós não aceitamos. Isso é normal, queridos. Talvez você nem precise aceitar, mas precisa obedecer a Deus. Durante muito tempo na minha vida eu não aceitava muitas coisas, até o dia em que eu aprendi a obedecer a Deus. E aí você obedece ao Senhor e você vê os sinais de Deus. Você vê a proteção de Deus, você vê a mão de Deus. Ontem eu vi a mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural. Eu contei duas coisas aqui. Primeiro, duas coisas nos aconteceu. Mas a terceira coisa foi o livramento que Deus deu à minha esposa ontem. Quando eu cheguei lá no quarto, ela estava sozinha, sentada no chão. E eu olhei aquela situação e eu não entendi. Eu perguntei, o que você está fazendo sentada no chão? Ela disse assim, eu caí. Eu estou aqui no chão porque eu caí, eu não consigo me levantar. E queridos, quando você tem Deus no coração, naquele momento, em nenhum momento eu me desesperei. Em nenhum momento eu fiz aquele mesmo sabendo que era algo grave. Alguém que acabou de fazer uma cirurgia da coluna, cair sentada no chão. Eu só perguntei, o que aconteceu? Ela disse assim, eu vim aqui, eu me levantei para ver a janela e apagou tudo, eu nem vi como eu caí. Queridos, ela não viu como caiu, poderia ter batido a cabeça, poderia ter acontecido algo de muito grave. E naquele momento, quando eu fui pegar ela, o Espírito Santo disse assim, não pegue ela, chame os enfermeiros. Eu deixei ela do mesmo jeito que estava, saí lá fora e disse assim, olha, por favor, eu preciso que alguém venha me ajudar a levantar minha esposa, porque ela caiu. E vieram lá, acho que 4 ou 5 enfermeiros,
E todo mundo antes de tocar perguntou e tal, foi perguntando, ela foi respondendo. E nada aconteceu, queridos. Nada aconteceu. O médico, quando chegou, ele olhou para ela, ele já estava sabendo, porque já tinham falado para ele. E ele dizia: dona Ana, hein? O que não poderia ter acontecido, aconteceu. E aí, como é que você está? Ele falou: está tudo bem. Não está sentindo dor na coluna, não? Tá bom. Vamos fazer um raio-x, para poder, uma radiografia, para poder ver. Foi feito e nada aconteceu, queridos. Nada aconteceu. Aí eu disse para ela: você está de brincadeira, né? Você quis provar Deus e o médico, né? Você quis provar que Deus estava com você e quis provar se o médico fez uma boa cirurgia, né? Mas o Senhor cuidou, queridos. E ela estava sozinha, poderia ter acontecido coisas piores. Mas graças a Deus não aconteceu nada. O Senhor protegeu. Ela caiu sozinha lá, desacordada, por causa que a pressão abaixou, mas nada aconteceu. Tinha anjos ali. Eu acredito que os anjos fizeram a proteção necessária que precisava. Aí você vê o amor de Deus. Aí você vê a graça de Deus. Aí você vê o quanto Deus está preocupado com você. Porque por muito menos do que isso, muitas tragédias já aconteceram, queridos. Muitas tragédias aconteceram. Amém? Então é isso que eu vejo e que eu agradeço a Deus todos os dias. Amém? Glória a Deus por isso. Então creia, porque o Senhor está com você. Ainda que você não esteja vendo, o Senhor está te livrando. Ainda que você não esteja entendendo, o Senhor está te abençoando. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está te tornando alguém melhor. O Senhor está te tornando alguém capaz. Porque até ontem você agia dentro da sua capacidade. Agora você está agindo dentro da capacidade de Deus. E eu fiquei muito em paz desde o princípio. Em nenhum momento eu me desesperei. Em nenhum momento eu fiz aquele alarde todo que todo mundo faz, e que durante muitos anos da minha vida eu fiz. Mas eu fiquei totalmente em paz. Eu não tive preocupação nenhuma. É como se o Senhor tivesse falado ao meu coração, blindado o meu coração e dito assim: filho, eu estou cuidando do que é seu. E eu estive em paz. E eu estava em paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pela vida desses meus irmãos. Que o Senhor derrama sobre eles a tua graça. Que o Senhor derrama sobre eles a tua bênção. Que esta semana seja uma semana onde nós veremos com os nossos próprios olhos o seu manifestar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, Deus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está conosco. Por isso, Pai, libera as tuas riquezas para nos abençoar, para nos agraciar. Nos ensina a governar, ó Deus. Nos ensina a administrar tudo que o Senhor tem crido, confiado em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz no nome de Jesus. Amém e amém. Fascinada por ti, vem Jesus.